Então, deixa eu te contar uma coisa. Você já parou pra pensar como o ser humano de repente resolveu que queria explorar o espaço? Tipo, olha só, a gente mal entendia como as coisas funcionavam direito aqui na Terra e de repente os caras querem ir pra Lua. Mas na real, isso tudo começou com um baita clima de disputa. E não era só uma disputa tecnológica, mas uma parada entre duas potências gigantescas querendo provar quem mandava mais: Estados Unidos e União Soviética. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pro fim da Segunda Guerra Mundial. Os americanos e os soviéticos estavam meio que competindo para ver quem era o mais fodão no mundo. A guerra acabou, mas aí começou uma nova: a Guerra Fria. Só que não era com tiro, bomba e essas coisas não. Era uma disputa silenciosa, saca? Uma corrida para ver quem desenvolvia as melhores armas, quem tinha mais influência no mundo e quem dominava o espaço. A União Soviética saiu na frente com um lance que pegou todo mundo de surpresa: o Sputnik. Cara, imagina o susto dos americanos em 1957, quando souberam que os soviéticos tinham lançado um satélite para o espaço. O Sputnik era uma bolinha de metal que só ficava bipando lá no espaço, mas o impacto foi gigantesco. De repente, a União Soviética parecia ser essa superpotência tecnológica que estava dominando o céu. E isso, meus amigos, foi um tapa na cara dos Estados Unidos. Os americanos ficaram nervosos. A galera já começou a se perguntar: peraí, se os soviéticos conseguem lançar um satélite, será que eles também podem lançar mísseis sobre a gente do espaço? Essa preocupação, combinada com o orgulho ferido, fez com que eles corressem atrás. E assim começou a verdadeira corrida espacial. O próximo grande marco veio em 1961, quando os soviéticos mandaram o primeiro ser humano para o espaço: Yuri Gagarin. O cara virou um herói instantâneo. E não era pra menos, né? Ele deu uma volta completa na Terra dentro de uma cápsula espacial chamada Vostok 1. Imagina só, o primeiro humano a olhar para nosso planeta de fora. Deve ter sido um baita momento. Aí, você já pode imaginar como os americanos ficaram, né? Pé da vida. Como assim os soviéticos estavam ganhando em tudo? Lançaram o primeiro satélite, agora o primeiro homem no espaço. Os americanos precisavam reagir rápido, então o presidente da época, John F. Kennedy, fez um discurso que mudou tudo. Em 1962, ele disse que os Estados Unidos iam levar um homem à Lua e trazê-lo de volta antes do final da década. Era um baita desafio, mas, convenhamos, também era uma forma de dar uma cutucada nos soviéticos, tipo: ah, vocês mandaram um homem pro espaço? Beleza, a gente vai levar o nosso pra Lua. E aí começou o projeto Apollo. Só que não foi fácil. Vários testes fracassaram, teve até tragédia. No começo, o foguete Apollo 1 pegou fogo durante um teste e 3 astronautas morreram. A pressão em cima da NASA, a Agência Espacial Americana, era absurda. Imagina só, todo mundo esperando que eles batessem os soviéticos, e aí acontece um desastre desses. Mas os caras não desistiram. A corrida para chegar à Lua estava rolando a todo vapor, e a cada novo avanço, a tensão entre as duas superpotências só aumentava. Era tipo um jogo de xadrez em escala global, e cada lançamento de foguete era como uma peça sendo movimentada no tabuleiro. Mas no meio disso tudo, além da competição, tinha também um certo espírito de exploração e descoberta, sabe? Aquela coisa de: o que será que tem lá fora? Mexia com o imaginário das pessoas. Afinal, era a primeira vez na história da humanidade que a gente estava realmente tentando ir além do nosso planeta. E finalmente, em 1969, aconteceu o grande momento. Os americanos conseguiram. No dia 20 de julho, o astronauta Neil Armstrong deu aquele famoso passo na Lua e soltou a frase icônica: um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Cara, a comoção foi global. Todo mundo parou para assistir esse momento na TV. Mesmo quem torcia pelos soviéticos teve que admitir: os americanos ganharam essa parte da corrida. Mas olha, vale a pena dizer que a história não terminou aí. Muita gente pensa que depois de pisar na Lua, acabou a corrida espacial. Não é bem assim. Claro,
O projeto Apollo foi o ápice, mas a competição entre os IMIWA e a União Soviética continuou por muitos anos, com estações espaciais, satélites espiões e avanços tecnológicos que moldaram o mundo que a gente conhece hoje. E, quer saber? Essa corrida toda foi mais do que só uma disputa de egos entre dois países. Tudo que a gente usa hoje em termos de tecnologia tem alguma ligação com as pesquisas que foram feitas na época. O próprio GPS que você usa no celular? Isso veio de tecnologias que começaram a ser desenvolvidas lá atrás, na corrida espacial. E a medicina, então? A microgravidade trouxe avanços incríveis na pesquisa de saúde. E tem mais. A gente aprendeu muito sobre como nosso corpo funciona fora da Terra, o que abriu portas para uma futura exploração de Marte, por exemplo. Então, no final das contas, essa corrida espacial foi muito mais do que só mandar foguetes para o espaço. Foi uma revolução tecnológica que impactou a vida de todo mundo, mesmo que a maioria das pessoas nem se dê conta disso no dia a dia. Depois que os americanos venceram a corrida para a Lua, rolou uma sensação de "e agora?". Afinal, eles tinham cumprido a promessa de Kennedy, mas o que vinha depois? A ideia de explorar o espaço continuava viva, só que os custos de manter programas tão ambiciosos eram altíssimos. Mandar astronautas para a Lua era muito legal, mas também muito caro. Por isso, depois da Apollo 17, em 1972, os americanos meio que deram uma pausa nas missões lunares tripuladas. Enquanto isso, a União Soviética, que já tinha perdido essa corrida para a Lua, começou a focar em outra estratégia: as estações espaciais. Eles lançaram a primeira estação espacial da história, a Salyut 1, em 1971. O conceito era diferente de mandar uma nave, fazer uma missão e voltar. A estação espacial ficava lá em órbita, e os astronautas iam e vinham, meio que como se fosse uma casa no espaço. Isso era revolucionário porque permitia que os cientistas fizessem experimentos de longa duração, estudando coisas como o impacto da microgravidade no corpo humano. E os americanos, claro, não podiam ficar de fora. Eles começaram a desenvolver a própria estação espacial, mas também tiveram outra sacada: criar um ônibus espacial. Diferente dos foguetes tradicionais, o ônibus espacial era reutilizável. Imagina só. Em vez de gastar milhões em foguetes que só iam ser usados uma vez, eles criaram uma nave que podia ser lançada, voltar à Terra e ser usada de novo em futuras missões. O primeiro ônibus espacial, o Columbia, foi lançado em 1981. Isso foi um marco importante, porque deixou as viagens espaciais mais frequentes e, em teoria, mais econômicas. Mas nem tudo foi flores nessa nova fase. Em 1986, aconteceu um dos maiores desastres da história da exploração espacial: o acidente com o ônibus espacial Challenger. A nave explodiu 73 segundos após o lançamento, matando todos os 7 astronautas a bordo. Esse evento foi transmitido ao vivo, e o impacto emocional foi devastador, tanto para o público quanto para a NASA. A tragédia fez com que o programa de ônibus espaciais fosse suspenso por um tempo, enquanto investigavam o que tinha dado errado. Apesar dos altos e baixos, a exploração espacial continuou avançando. E uma coisa muito interessante que aconteceu nessa época foi que, aos poucos, a corrida espacial deixou de ser uma disputa só entre Estados Unidos e União Soviética. A cooperação internacional começou a ganhar força. Em 1975, por exemplo, rolou o projeto Apollo-Soyuz, onde os americanos e soviéticos se uniram para realizar uma missão conjunta. Foi uma coisa simbólica, sabe? Depois de anos de rivalidade, era como se eles tivessem dado uma trégua e decidido colaborar um pouco. Foi a primeira vez que as duas superpotências trabalharam juntas no espaço, e isso abriu portas para futuros projetos internacionais. A gente não pode esquecer que, nesse meio tempo, outros países também começaram a se interessar pela exploração espacial. Países como China, Japão e até mesmo o Brasil começaram a desenvolver suas próprias agências espaciais e a enviar satélites e sondas para o espaço. Mas, convenhamos, até hoje a grande maioria dos avanços significativos ainda são protagonizados pelos Estados Unidos, pela Rússia, o que sobrou da União Soviética, e mais recentemente, pela China. E falando em cooperação internacional, a coisa mais impressionante que surgiu disso tudo foi a Estação Espacial Internacional,
A famosa ISS. Essa estação é um baita exemplo de como a corrida espacial evoluiu de uma competição feroz para uma parceria global. A ISS começou a ser construída em 1998 e, desde então, tem sido ocupada continuamente por astronautas de diferentes países. Estados Unidos, Rússia, Japão, Canadá, países da Europa, todos trabalham juntos nesse projeto. Eles fazem pesquisas científicas, testam tecnologias e, o mais importante, estão aprendendo como seria viver no espaço por longos períodos de tempo. Isso é fundamental, principalmente se a gente pensa em futuras missões para Marte ou além. Falando nisso, você já reparou como, nos últimos anos, o papo sobre Marte tem esquentado? Isso porque a corrida espacial, de certa forma, entrou numa nova fase. Agora, além dos governos, temos empresas privadas entrando no jogo. Isso muda tudo. Antes, a NASA e a antiga União Soviética eram as principais financiadoras dessas missões. Hoje, empresas como a SpaceX, do Elon Musk, e a Blue Origin, do Jeff Bezos, estão revolucionando a exploração espacial. A SpaceX, por exemplo, conseguiu algo que parecia um sonho distante: criar foguetes que pousam de volta na Terra e podem ser reutilizados. Isso corta custos de forma absurda e, de quebra, acelera o desenvolvimento de novas missões. Elon Musk, sempre polêmico, vive dizendo que quer colonizar Marte e que a SpaceX vai levar humanos para lá dentro dos próximos anos. Agora, se isso vai acontecer mesmo ou não, é outra história. Mas o fato é que as possibilidades estão se expandindo. Com a entrada dessas empresas privadas, as viagens espaciais estão se tornando cada vez mais acessíveis e tem até gente falando em turismo espacial. Dá para imaginar? Antes, o espaço era território exclusivo de astronautas super treinados, mas a ideia agora é que no futuro, qualquer pessoa com grana o suficiente possa dar uma volta pelo espaço. Inclusive, a SpaceX já fez testes com tripulações civis e há bilionários fazendo fila para garantir uma vaga nessas viagens turísticas. Mas nem só de luxo vive essa nova corrida espacial. Essas empresas também estão interessadas em explorar recursos fora da Terra. Minerar asteroides, por exemplo, é uma ideia que está ganhando força. Imagina só, minerar metais preciosos e outros materiais em asteroides e trazer para cá. Isso pode mudar a economia global de formas que a gente nem consegue prever ainda. Olhando para tudo isso, dá para perceber que a exploração espacial está longe de acabar. Na verdade, parece que a gente está só no começo. Se no século passado o grande objetivo era vencer a Guerra Fria e mostrar quem tinha mais poder, hoje a motivação é diferente. O foco agora é expandir o alcance da humanidade, explorar novos mundos e, quem sabe, garantir a sobrevivência da nossa espécie fora da Terra. Então, a gente estava falando sobre como o espaço agora é um lugar tanto para governos quanto para empresas privadas, né? Isso é um negócio muito doido, porque, se você pensar bem, essa era uma área que, durante muito tempo, estava sob o domínio exclusivo de grandes potências. Mas com o tempo, a exploração espacial foi se tornando uma coisa mais acessível, e hoje vemos que até tem pessoas comuns indo ao espaço, como aconteceu com aquela missão da SpaceX, com uma tripulação totalmente civil. Lembra? Foi um baita marco. Mas, voltando à questão das empresas privadas, o que rola é que, além da exploração espacial como forma de expansão tecnológica, tem também um lado bem mais pragmático: o lucro. Sim, porque a exploração espacial também está cada vez mais voltada para questões de negócios. Por exemplo, tem gente planejando fazer turismo espacial e, como falei, mineração de asteroides. Só que a exploração de recursos espaciais é uma ideia que parece coisa de ficção científica, mas está começando a sair do papel. Você já ouviu falar sobre como os asteroides podem ter toneladas de metais preciosos, né? Ouro, platina, coisas assim. Então, minerar asteroides poderia ser um negócio trilionário, mas ainda tem um caminho longo até que isso se torne uma realidade viável. Primeiro, porque precisa de uma tecnologia bem avançada para capturar e minerar esses asteroides de forma eficiente. Segundo, porque a logística de trazer esses materiais de volta para a Terra é um desafio absurdo. Mas se alguém conseguir resolver isso, pode transformar completamente a economia global. Aí você deve estar pensando:
Mas como é que a gente vai minerar asteroides se mal exploramos o fundo do mar? Pois é, isso é uma questão interessante. Tem muita coisa sobre o nosso próprio planeta que ainda não entendemos totalmente, mas o espaço, de alguma forma, chama a nossa atenção de um jeito quase irresistível. Acho que o ser humano sempre teve esse desejo de desbravar o desconhecido, sabe? E o espaço é o último grande mistério. Voltando ao turismo espacial, a ideia não é tão absurda quanto parece. Já tem empresas como a Virgin Galactic e a Blue Origin fazendo planos de enviar civis ao espaço em breve. A Blue Origin, do Jeff Bezos, já fez algumas missões suborbitais com turistas a bordo. Sabe aquele voo que só vai até a borda do espaço, onde você flutua por alguns minutos e depois volta? Pois é, isso já está acontecendo. Claro que o preço ainda é super alto, tipo milhões de dólares por passagem. Mas o que essas empresas estão tentando fazer é baixar esse custo no futuro. Quem sabe daqui a umas décadas, fazer uma viagem espacial seja tão comum quanto pegar um avião? Outra coisa interessante é que mesmo com essa democratização da exploração espacial, ainda tem uma corrida rolando. Só que agora, em vez de ser entre PEWA e União Soviética, como foi lá atrás, a disputa é entre países como China e até a Índia. A China, em especial, está investindo pesado em seu programa espacial. Eles já mandaram sondas para a Lua e até estão planejando missões tripuladas para Marte. Aliás, em 2019, eles foram os primeiros a pousar uma sonda no lado oculto da Lua, um feito impressionante. Agora sobre Marte. Cara, Marte é o próximo grande alvo, sem dúvida. Você já parou para pensar no quanto isso é maluco? Tipo, a ideia de colonizar outro planeta parecia coisa de ficção científica até pouco tempo atrás. Mas hoje é algo que cientistas e engenheiros estão levando a sério. A NASA tem o programa Artemis, que planeja voltar à Lua e usar essa experiência como um trampolim para futuras missões em Marte. A ideia é criar uma base lunar que serviria como um ponto de apoio para missões de longa duração. Isso é essencial, porque para ir a Marte, a viagem é longa demais para ser feita de uma vez só. A gente está falando de meses no espaço. Elon Musk, claro, também quer ser um dos primeiros a chegar lá. A SpaceX está desenvolvendo a Starship, uma nave gigantesca que, segundo Musk, vai ser capaz de levar humanos até Marte em um futuro não tão distante. Ele fala muito sobre colonização marciana, sobre fazer com que a humanidade seja uma espécie multiplanetária. Ele tem essa visão de que, se um dia houver um desastre catastrófico aqui na Terra, a gente poderia ter uma casa em Marte como uma espécie de backup. Mas vamos ser sinceros. A ideia de viver em Marte, por enquanto, ainda é um baita desafio. O ambiente é super hostil, com temperaturas congelantes, radiação e uma atmosfera cheia de dióxido de carbono. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que descobrir como construir habitats seguros, como produzir alimentos e água por lá, e como manter os humanos saudáveis por tanto tempo em um ambiente tão diferente do que conhecemos. Enquanto isso, aqui mais perto de casa, a Lua também está voltando a ser um alvo de interesse. Não só por ser um passo importante para ir a Marte, mas também porque a Lua tem recursos valiosos que podem ser explorados. Por exemplo, lá tem gelo em crateras sombreadas nos polos, e esse gelo pode ser transformado em água, oxigênio e até combustível para foguetes. Isso pode ser um grande facilitador para futuras missões espaciais de longa duração. Agora, com tudo isso que a gente discutiu até aqui, dá para ver que a exploração espacial evoluiu muito desde aquela velha disputa entre americanos e soviéticos. Hoje, o que vemos é uma mistura de cooperação e competição, com vários países e empresas trabalhando em projetos que podem mudar o futuro da humanidade. A grande questão que fica no ar é: até onde a gente vai? Será que um dia a humanidade realmente vai se espalhar pelo sistema solar ou até além? E mais, será que vamos conseguir resolver os desafios tecnológicos, éticos e até filosóficos de explorar e colonizar outros mundos? Porque, além da ciência e da engenharia, também existem questões sobre como vamos lidar com o fato de estarmos invadindo novos territórios. E se encontrarmos algum tipo de vida por lá, mesmo que seja microscópica? Como isso afetaria nosso entendimento de nós mesmos e do nosso lugar no universo?
Agora que estamos chegando na reta final dessa nossa conversa, dá para ver que a exploração espacial tem tantas camadas que é difícil de resumir tudo de uma vez. A gente falou sobre a corrida inicial entre e a União Soviética, o avanço das estações espaciais, o impacto das empresas privadas e o novo foco em Marte e na Lua. Mas uma coisa que sempre ficou por trás de toda essa corrida espacial é o quanto essas missões mudam nossa perspectiva sobre o próprio planeta Terra. Quando os astronautas foram ao espaço pela primeira vez e olharam para baixo, para a Terra, aconteceu uma coisa interessante. Eles começaram a perceber o quão frágil e isolado nosso planeta parece, flutuando no imenso vazio do espaço. Esse sentimento ganhou até um nome: Overview Effect, ou efeito da visão geral, que é aquela sensação de conexão profunda com o planeta e a vida nele quando você o vê de fora, como uma pequena esfera azul no meio do nada. Muitos astronautas relataram essa experiência como transformadora, e isso fez com que muita gente aqui embaixo começasse a pensar mais sobre como cuidamos da Terra. Afinal, não temos um plano B tão fácil, apesar das ideias de colonizar Marte e outros planetas. A corrida espacial, embora tenha sido motivada principalmente por questões políticas e militares, acabou inspirando uma consciência ambiental que talvez não existisse sem essas viagens. Quando você vê o planeta de fora, percebe que as fronteiras que temos aqui são irrelevantes no grande esquema das coisas. Todo mundo que está aqui na Terra está no mesmo barco, por assim dizer. E é aí que a exploração espacial toca em questões que vão além da ciência. Ela mexe com a nossa filosofia, com a forma como entendemos nosso lugar no universo. E aí entra outra questão importante: as futuras gerações. A exploração espacial pode inspirar uma nova geração de cientistas, engenheiros e exploradores que vão continuar expandindo esses limites. A cada novo avanço, a gente aprende mais sobre o espaço e, mais importante, sobre nós mesmos. Por exemplo, as missões da NASA e da Agência Espacial Europeia, ESA, estão agora muito focadas em entender como os planetas e as estrelas se formam, em buscar sinais de vida em outros lugares e em estudar as origens do próprio universo. E falando em sinais de vida, uma das grandes perguntas que todo mundo tem é: estamos sozinhos no universo? Essa dúvida move muita da pesquisa científica atual. Claro, a maioria das missões espaciais é voltada para entender como funcionam os planetas e desenvolver tecnologias, mas tem sempre aquele desejo lá no fundo de encontrar algum indício de vida fora da Terra. Marte, por exemplo, é um dos lugares mais promissores porque sabemos que ele teve água no passado e possivelmente condições habitáveis. Existem várias sondas e robôs por lá explorando a superfície e coletando dados, na esperança de encontrar qualquer evidência de vida, mesmo que seja em forma de micro-organismos. Outra coisa interessante é que o espaço também nos ajuda a entender melhor a Terra. Os satélites, por exemplo, são essenciais para monitorar mudanças climáticas, desmatamento, poluição dos oceanos e até para prever desastres naturais. Muitos dos avanços em comunicação, meteorologia e navegação que usamos todos os dias vêm diretamente da tecnologia espacial. A internet, o GPS e até as previsões do tempo, tudo isso depende de satélites em órbita, e muitos desses satélites foram desenvolvidos no contexto da corrida espacial. Mas, voltando para a questão de Marte e da Lua, a coisa mais fascinante disso tudo é que a gente está começando a ver uma nova era da exploração espacial se desenhando bem na nossa frente. Agora, além de cientistas e governos, temos empreendedores e visionários investindo pesado nisso. O objetivo principal dessas empresas, como a SpaceX, não é só ganhar dinheiro com turismo espacial ou exploração de recursos. Eles têm um plano muito maior: garantir que a humanidade tenha um futuro fora da Terra. Se isso vai funcionar? Ninguém sabe ainda. Mas a história mostra que a gente sempre achou que certas coisas eram impossíveis. Até que alguém foi lá e fez. Quem diria, lá no começo do século XX, que um dia seríamos capazes de pisar na Lua? Ou que enviaríamos sondas até os confins do Sistema Solar? Se formos seguir essa linha de raciocínio, colonizar Marte ou outros planetas pode ser só questão de tempo. A exploração espacial
também levanta questões éticas importantes. Como vai funcionar a colonização de outros planetas? Vai ser um novo tipo de imperialismo, onde os países ou empresas mais ricas dominam esses territórios? Ou será que vamos encontrar uma maneira mais justa e colaborativa de lidar com essas novas fronteiras? E o que acontece se encontrarmos vida, mesmo que seja só um micróbio em Marte? Isso mudaria completamente nossa percepção de nós mesmos e do lugar que ocupamos no universo. Outro ponto relevante é que a gente está começando a explorar um novo campo da ciência, o das missões interestelares. É uma área ainda bem teórica, mas tem muita gente pensando em como, um dia, poderíamos enviar sondas para além do nosso sistema solar e explorar outros sistemas estelares. Esse é o próximo grande sonho da humanidade, né? Ir além do que a gente conhece, explorar outros planetas e, quem sabe, até encontrar vida inteligente. E com tudo isso, a gente volta para uma reflexão importante. O que significa ser humano? A exploração espacial não é só sobre foguetes e tecnologia. Ela é sobre o desejo humano de ir além, de descobrir, de aprender e de se superar. Ela nos obriga a confrontar nossos próprios limites, tanto físicos quanto mentais, e a questionar quem somos e o que queremos deixar como legado. No fim das contas, a corrida espacial, que começou como uma competição entre superpotências, acabou nos levando a lugares que a gente nem imaginava. Ela impulsionou a ciência, a tecnologia, a cooperação internacional e até nossa própria consciência como habitantes de um planeta pequeno, mas incrivelmente especial no vasto universo. E se você parar para pensar, isso é só o começo. O que virá nos próximos 50 ou 100 anos pode ser ainda mais surpreendente do que tudo que já vimos até agora. O espaço é infinito, e as possibilidades que ele oferece também são.